Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro andou no trabalho a proteger porque alma ao povo brasileiro. Muito boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo, aqui na TV da cidade, também na TV BR. Você sabe que na semana passada nós analisamos os 2 anos do governo Adriano Silva, né? E hoje nós vamos apresentar um prefeito que fez história em Joinville e em Santa Catarina, e você vai saber por quê, e você vai tirar suas conclusões com base naquilo que a gente vai falar a respeito dele hoje aqui. Professor Osni Pischi, boa noite. Boa noite aos mais de 50 mil telespectadores da TV Cidade, da TV BR. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Arivan Procron. Boa noite, Jorge Castan. E boa noite, o meu amigo Norival Silva. É com grande satisfação que nós vamos fazer hoje um programa especial. Um programa dedicado a um prefeito com letra maiúscula. Prefeito com letra maiúscula. Um prefeito visionário que governou Joinville em 1966 a 1970, portanto, 4 anos. 80. 76 a 80. 66 a 70. a 70. A 70. 70, 66 a 70. 4 anos de administração. E além de ser visionário, ele governou com foco no futuro. Nós vamos mostrar hoje algumas das suas realizações. Ele morreu como uma pessoa humilde, andando com transporte coletivo urbano. Foi diretor durante 34 anos dessa grande empresa metalúrgica, que hoje é a maior empresa de metalurgia da América Latina, a Fundição Tupi. Ele fez curso superior em Florianópolis e Curitiba. E foi, na verdade, além de prefeito, ele foi vereador no Norival, em 2 mandatos. De 1962 a 1966, e 30 anos depois, ele foi vereador novamente, de 1992 a 1996. Vamos ouvir a paródia do Silvio Peck, que vai falar um pouco sobre essa grande personalidade. E depois nós vamos falar e vamos comentar tudo que ele fez. E posso dizer o seguinte, afirmar sem sombra de dúvida aqui, que o prefeito Nilson Bender fez mais, não entre obras, mas como administrador, do que os 3 últimos prefeitos de Joinville. Carlito Mers, 4 anos na prefeitura, Udo Deller, 8 anos, e a continuação do Udo agora, 2 anos. 14 anos. Eu gostaria que esse pessoal que está administrando a cidade agora se espelhasse um pouquinho, tivesse um pouquinho mais de humildade. Ok? Então vamos ver a paródia. Vamos lá, a paródia que o Silvio Peck fez com a letra, claro, do professor Osni Pischi, em homenagem a Nilson Wilson Bender.
Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, o melhor programa de Joinville. Bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar do prefeito Nilson Bender, o melhor prefeito que essa cidade já teve. Mas para falar sobre isso, vamos chamar o gaiteiro que tá ali, ó, impaciente para puxar aquela gaita. Abençoado, puxa essa gaita. Às vezes fico lembrando, em meados de 60, do prefeito Nilson Bender, que foi o melhor administrador que Joinville já teve. Um grande visionário, empreendedor, sempre olhando à frente, que mirava os projetos do futuro e firmava no presente. E não tem como olhar Joinville sem lembrar no prefeito Nilson Bender. Construiu a Expoville, fez a rodoviária, a Casa da Cultura, o Museu de Samba aqui, o Fundamas e a Fundagem, que hoje é nossa universidade. Primeiro pronto-socorro, Hospital São José e a parte nova existente. Construiu 11 escolas municipais pra ensinar nossa gente. E não tem como ver Joinville sem pensar no prefeito Nilson Bender. Criou a fundação, a Escola Rural, 25 de julho, que quase 60 anos depois é motivo de orgulho. Pavimentou nossas ruas, a 15 de novembro, a Albano Schmidt, a Rua Dona Francisca e a Iririu. Nesse ciclo competente, é impossível andar em Joinville sem lembrar do prefeito Nilson Bender. É tanta obra feita, com certeza, em apenas 4 anos. Dava pra fazer um show completo de memórias, aplaudindo e relembrando. Sozinho fez mais obras, o Joinville foi bem mais competente, sem dúvida, do que nos 14 anos atuais, incluindo os 2 recentes. E não tem como amar Joinville sem honrar o prefeito Nilson Bender. Tá aí, portanto, a paródia do Piá Vividência em homenagem ao prefeito Nilson Wilson Bender, que nos deixou em 2013, né? Por que a gente está fazendo o programa hoje? Além de você vai tirar suas conclusões a respeito das obras que foram realizadas no período em que Nilson Bender foi prefeito, também tem uma questão especial, são 70 anos de vida pública, porque em 62 ele foi vereador pela primeira vez. Então é bastante oportuno hoje a gente fazer essa homenagem, né, Pisco? Eu queria fazer só um comentário para vocês sobre a pessoa Nilson Bender. Perfil dele, a personalidade dele. Ele, nos últimos anos de sua vida, ele foi acolhido pelo prefeito Marco Antônio Tebaldi. Depois de tudo que ele fez, ele parou no gabinete do vice-prefeito Rodrigo Bornold. E o chefe de gabinete do Rodrigo Bornold era o Jaime Schroeder. Depois foi vereador e tal. O Jaime Schroeder foi o chefe de gabinete. E o James me falou ontem ainda, que eu conversei com o James ontem, seguinte, disse que eu vou te contar um fato. Ele tinha uma doença grave, tinha que fazer quimioterapia. Ele, um dia
estava marcado para fazer a quimioterapia, ele me pediu licença para se ausentar para fazer. O Lorival, que é da área da saúde, e vocês sabem como é complexo, como é dolorido esse tratamento. Pediu autorização para se ausentar, mas disse que se pudesse voltaria para complementar o expediente. Esse era o Nilson Bender. E também, no final, ele foi acolhido pelo vereador Aluir Alves de Cristo, foi assessor do vereador Cristo. Ia trabalhar de ônibus, usando o transporte coletivo urbano. Alguém tem mais alguma observação para fazer? Quer fazer? Eu tenho. Uma vez eu estava na prefeitura pagando uma conta na prefeitura, o seu Nilson Bender nem sabia quem eu era, ele perguntou: ô moço, tá indo para onde? Estou indo para casa. Eu precisava ir na Casa da Cultura. Vamos lá, pedir uma carona para mim, eu dei uma carona para ele. Aí eu soube que era comum. Ele conversava com as pessoas: você está indo para onde? Dá uma caroninha aí para mim. E ele era um cara muito bacana, né? Alguém que falou alguma coisa? Pisque, eu não posso deixar de falar aqui, até porque eu tive o privilégio, quando você me falou ontem que a gente ia conversar sobre o Dr. Bender, eu tive o privilégio de conviver com ele. Quando ele se elegeu vereador em 92, depois de ter passado 10, 14 anos, não me bem fora, eu também entrei na Câmara, eu era o primeiro suplente. Passou 30 dias depois, Isso. 30 anos depois. E eu fiquei na Câmara com o Bender por quase um ano e meio, depois eu fui para Florianópolis. E eu sei quem era o Dr. Bender. Ele era um sujeito desapegado das coisas comuns. O Bender era um sujeito que amava as pessoas, sabe? O Bender não era um sujeito que estava preocupado com as coisas. Ele fazia as coisas por conta das demandas que as pessoas geravam para ele. Ele era assim que ele pensava, ele era um visionário. Fosses feliz da vida quando tu usou isso aqui no começo do programa. Dr. Bender, ele enxergava as coisas e fazia hoje. Ele não estava cuidando de flor, de rua, de pintura, ele estava cuidando das pessoas. Por isso que eu amava ele muito. Tem em política uma descrição que eu acho que se aplica perfeitamente, que é: estadista é o que olha para as futuras gerações. Político é o que olha para as próximas eleições. Então, se nós, escutando a piada e lembrando do que foi feito, quando a gente vê a Univille, não só a criação da Univille, sino onde ela está hoje. Se nós vemos a rodoviária onde ela está, se nós vemos o Museu de Sambaqui, a Casa de Cultura, a Expovilha onde ela está, e a forma como foram construídas, a qualidade das obras, que tem que lembrar isso, tá? Quer dizer, Casa da Cultura. A Casa da Cultura, o Museu de Sambaqui. O Museu de Sambaqui é referência nacional ainda hoje, tá? Então, quando a gente vê esse olhar para frente, essa é a visão de um estadista. É a diferença, eu diria, tá? O Norival estava falando disso, a diferença entre plantar flores e plantar árvores. As flores são efêmeras, duram 3 meses, a cada mês, 3 meses tem que trocar, e pôr a perfumaria. As árvores são de 25, 50, as nossas palmeiras 100 anos, 200 centenárias têm 110, 115 anos. É a visão diferente. Acho que a gente tem que pensar em políticos e tem que desejar para a nossa cidade políticos que tenham essa visão, e de novo a palavra visionária, de olhar além do horizonte. Arilton. Olha, falar do Dr. Nilson Bender, fica até difícil, né, Pisque? Difícil no sentido de que tem tanta coisa para você falar, da forma como ele tratava as pessoas, da forma como ele tratava a administração, da forma como ele, como falou o Jordi, tinha a visão de um futuro para uma cidade que não para de crescer. Eu tive a oportunidade de conviver com o Dr. Bender por um pouco tempo, até dei carona por ele, como você também deu, Enio, e eu tinha um carro pequeno e ele era muito grande, ele até ficava meio... Eu tinha um Fusca, e a hora que ele entrou no Fusca ele teve que encolher a perna, porque ele era meio grandão, mas é bom lembrar dele. Eu sempre lembrarei do Dr. Bender como, não como um administrador, mas como uma pessoa que tinha um carinho, um amor e um respeito muito grande pela cidade e pelas pessoas. A paródia foi top. Pois é, na paródia, o Piava Evidência cantou algumas ruas. Ele pode soltar as ruas que foram pavimentadas pela primeira vez pelo Nilson Bender. Olha só as ruas, gente. Tem uma ideia se não são... 4 anos, né?
Rua Iririu, será que ela é importante? Rua Otto Karderfel, será que ela é importante? São eixos. Albano Schmidt, Rua Santa Catarina, Rua Monsenhor Gersino, parte da Rua Doutor João Colim, Rua 15 de Novembro, Rua Anita Garibaldi, Rua Dona Francisca e Rua São Paulo. Importante dizer que essas vias, nos anos 60, nenhuma delas foi duplicada nem nada, é obra original. Enio, não estamos falando nem de requalificação, nem repavimentação. Estamos falando de pavimentação. Tá? Só para lembrar que, de novo, não é perfumaria, é estrutural. E para concluir, tem duas importantes também. Ele não chegou a pavimentar, mas ele abriu duas ruas. Vocês tirem as conclusões, se elas são importantes. Helmut Falter, no Boa Vista, abertura, exatamente. e a rua, Avenida, né? Santos Dumont. Ou seja, todas, praticamente, as principais vias de Joinville foram pavimentadas ou abertas no período em que Bender foi prefeito. Abertura, né? Com canalização de águas pluviais, infraestrutura básica. Né? Olha se ele era um cara moderno. Nos anos 60 foi feito em Joinville o primeiro levantamento aerofotogramétrico. 1969. E nós temos imagens. Nós temos imagens. O avião nos anos 60 estava lá fazendo levantamento. Eu não confesso a vocês que eu não faço a menor ideia qual é o processo, mas enfim, eles já naquela altura estavam fazendo. Aerofotogrametria. Faz a fotografia para depois disso juntar as fotografias, cria um mosaico que te permite planejar a cidade, olhar a cidade desde uma outra perspectiva. Olha, aproveitando isso aí falando da visão do Dr. Bender, né? Você falou de obras de infraestrutura, ele fez 180 quilômetros de canalização d'água. 180 quilômetros. Hoje nós temos aí umas caixas pretas aí que ninguém sabe o que está acontecendo na nossa companhia de águas. Falamos não é? Ele criou a primeira Fundação Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios, a FIDESC. A precursora do Estado. Da Munesc, né? A precursora da Munesc e tantas outras que tem espalhada pelo Estado. Ele fez a primeira PAI de Santa Catarina. Gente, é só uma parte. Quer ver uma outra coisa? Hospital São José. Não, olha só essa imagem, vamos ver se alguém reconhece. Essa aí é aquele prédio quadradão, aquele original. Não é original porque tem um anterior, né? Não, tem um anterior. Mas essa aí são as imagens que nós temos, mas nós temos uma foto também, se eu não me engano, que vai aparecer daqui a pouquinho, com a estrutura original desse prédio importante, porque com ele também vem o primeiro pronto-socorro de Joinville. Exatamente. Esse é difícil de gravar, só para o pessoal entender, porque na frente tem essa estrutura aí que é mais nova, né? Mas o Hospital São José atrás, tá lá. A gente não tem não aquela foto mais antiga, aí, Zé? Depois vai aparecer, porque hoje ainda nós conseguimos extrair um trecho de uma entrevista do prefeito Wilson Bender, e no último bloco a gente vai mostrar, você não perde por esperar. Ô, Pisque, aviação, transporte de passageiros em Joinville também tem relação com o empenho do prefeito Wilson Bender. Transporte aéreo? Sim, o transporte aéreo. Ele trouxe para Joinville os primeiros voos de aviões a jato. E trouxe para Joinville, com a participação dele, o primeiro banco internacional, que é o Bank of London, que tinha sede na Rua São Joaquim, do Banco de Londres. E ele merecia receber mais homenagens. A única estrutura que a gente encontrou em Joinville que homenageia o prefeito Wilson Bender é a escola, que fica na Rua das Tulipas, ali no Paranaguamirim, que é a escola municipal prefeito Wilson Bender. Aliás, uma escola com 1.700 alunos. Uma escola gigante. A maior escola municipal de Joinville. Mas pelo menos, não sei se a gente acabou esquecendo de alguma outra homenagem feita a Wilson Bender, mas a única que a gente encontrou, inclusive tem o registro ali da Escola Municipal Wilson Bender, que por sinal está bem cuidada, diga-se de passagem, a escola no Paranaguamirim, na zona sul de Joinville. Normalmente, as pessoas que são desprendidas recebem menos homenagens que aquelas que têm um ego grande. Tem gente que faz questão de receber homenagens, movimenta, articula todos os pauzinhos para receber nome de tudo que coisa, comenda de tudo que coisa, título de tudo em avaliação. Isto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, e para quem gosta de cultura, já que o pessoal acha, o Wilson Bender
Será que ele fez alguma coisa para a cultura? Aguarde, você vai ver. Olha, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, TV, Passando a Limpo na TV, isso aí. Todos os programas ficam disponíveis na internet. Já já a gente volta. Estamos de volta com esse programa especial de final do ano, Passando a Limpo. Hoje uma homenagem ao prefeito Nilson Wilson Bender. Quem já viu o primeiro bloco deve ter ficado impressionado. Na hora que eu estava conversando com o Pisque sobre o que ia ser colocado no ar, no programa em homenagem ao Nilson Bender, a gente se surpreendeu porque o programa vai ficar apertadinho para mostrar tudo, né, professor? Muita coisa. Precisa meia dúzia de programa para mostrar. Ô, Pisque, Museu Sambaqui. Eu ouvi muita história do Museu Sambaqui, que na época que ele foi inaugurado em Joinville, que é uma obra do Nilson Bender, que nós estamos vendo aí, ele foi considerado absurdamente grande para o tamanho da cidade àquela altura. Como é que foi a repercussão da chegada do Museu Sambaqui, que é uma referência, como dizia fora do ar aqui o Jorge? Pode falar, Jorge. Não, eu acho que são duas coisas importantes. Uma, você falou que é absurdamente grande para o tamanho da cidade. Eu acho que nós continuamos fazendo as coisas absurdamente grandes para o tamanho, na opinião, da cabeça das pessoas, não da cidade. Joinville merece muito mais, não no caso do Sambaqui, sino na Casa da Cultura. Não é por casualidade que o Museu da Sambaqui está do outro lado da rua da Casa da Cultura, criando um eixo cultural. Então, e aí, de novo, eu quero fortalecer o conceito de planejamento. Tá? Quando a gente planeja, a gente faz uma ligação entre as coisas. A estação rodoviária que está perto da saída da cidade, em lugar... Tem que lembrar onde que estava a estação rodoviária antes. Pisque, onde que estava naquela época? Princesa Isabel. Não tinha lugar. Com a Rua do Príncipe. Durante muito tempo funcionou ali. Rua do Príncipe, na antiga prefeitura. Na antiga prefeitura. Isso. Tá? Então, quando a gente vê assim, eu colocar a Univille lá onde... Na hora que sinaliza a Univille lá onde foi, junto com o eixo da Santos Dumont, eu estou dando um sinal para a cidade, para onde a cidade vai crescer. O eixo cultural começou aí, na Casa da Cultura, na Escola Vila Lobos, tudo que isso representa. E falando em Casa da Cultura, nós separamos imagens da Casa da Cultura, certo? Aliás, se a gente ignorar o período que o Nilson Bender foi prefeito, excluísse tudo que foi feito no período Nilson Bender, a cidade seria muito mais pobre culturalmente, porque a Casa da Cultura, agora vamos também para o Museu Fritz Alt, que também é uma obra pensada no governo do Nilson Bender. A Fundação 25 de Julho, gente, a Fundação 25 de Julho, que lamentavelmente não tem mais o mesmo carinho, né? Ela foi sucateada, porque era uma referência... Hoje alugaram uma sala lá para a FUNAI, né? E olha só, a fundagem, eu aprendi com o professor Osni Pisque que a fundagem é o início de tudo, né? A fundagem depois virou FURG e hoje é a Univille, né? Nós temos aí a fundagem também, que na verdade foi graças à iniciativa esses são os primeiros, as edificações lá da FURG ainda, né? Professor, são muitos... Ariel, você lembra quando foi criada a fundagem da Escola de Educação Física? Você lembra? Lembro perfeitamente. Foi pioneira, inclusive no Estado. A primeira Escola de Educação Física de Santa Catarina. Exatamente. Formou-se aqui grandes profissionais de educação física que foram trabalhar pelo Brasil e pelo mundo fora. Exatamente. Ele adquiriu inicialmente a Faculdade de Ciências Econômicas, que era da Comunidade Evangélica Luterana de Joinville, e aí criou o curso de Filosofia, Ciências e Letras, o curso de Matemática, com o curso de História, o curso de Geografia, o curso de Letras mesmo. E a Faculdade de Ciências Administrativas e de Ciências Contábeis. E é por isso que ele é o único doutor honoris causa da Univille, da Universidade de Joinville. Ao menos um reconhecimento que é mais justo, nível, né? Merecido. Que é mais cultura? Escola Vila Lobos, e olha que bacana, ainda pensando em educação, a gente fala em APAI, né? O primeiro prédio da APAI de Joinville, adivinha? Nilson Bender foi quem construiu essa estrutura atual da APAI em Joinville e que faz um trabalho
maravilhoso em Joinville e também tem relação com o Wilson Bender. É impressionante a quantidade o quanto ele se envolveu com educação e cultura, né, professor Pischi? Cultura e educação é, de novo, olhar para frente. E trabalho para as próximas gerações. Estamos colhendo ainda hoje o que foi plantado em 60. O Arivan, você militou na imprensa, na radiodifusão, muito tempo. Você lembra de algum fato? Lembra como ele tratava o pessoal do rádio? Muito bem. Ele era diferenciado, Pischi. Ele aceitava críticas e ele dizia que as críticas que jogavam em cima dele eram sempre bem-vindas porque ele crescia com aquilo e ajudava a cidade a se desenvolver. E é muito bom, sabe, Pischi, a gente lembrar desse tempo, porque eu fico pensando aqui, você falou, o Jordi falou, o Norival falou, eu não consigo entender. A gente evolui, né? Lá atrás, há quantos anos faz isso, Pischi, que ele fez essas obras aí? Na década de 60. 60 anos atrás. Em 4 anos que não tinha internet, não tinha telefone celular, as dificuldades para ir para Curitiba de carro era gigantesca, avião aqui tinha um voo por semana, é tudo difícil. Ele conseguiu fazer em 4 anos o que em 14 não se consegue fazer. Não fizeram 10%. O porquê disso? É o que, às vezes eu estava aqui pensando, vocês falando, e perguntando, meu Deus, o que está acontecendo, Norival? Não, é uma coisa que não dá para entender. É gente que acha que com tudo tem que que nós ser temos, novo, tem que ser novo, só esquece de fazer o novo. Aí é que está o X fala da questão. muito, né? Mas fazer o novo... Vive de aparência, fazendo live, o momento é de live, não é de obra, Norival. Eu lembro de uma situação, eu lembro de ter entrevistado um senhor há muitos anos atrás, e ele contou a história da rua Iririú. Ele disse que ele era morador lá no final da rua Iririú, e quando a prefeitura, no período do governo Nilson Bender, anunciou que pavimentaria a rua, eles foram até o prefeito e falaram, prefeito, mas vai acontecer o que sempre acontece, porque parece que tinha o hábito, não sei se é verdade, vocês podem até me confirmar, como as ruas eram pavimentadas com paralelepípedo, elas iam avançando do centro para o bairro. E aí, muitas vezes parava a obra, e ficava muito tempo parado na metade. E daí o morador lá do final do Iririú falou que procurou o prefeito, falou, prefeito, não vai começar no centro, metade para, e a gente vai continuar aqui nessa lama. E parece que ele determinou uma inversão. Então vamos fazer o seguinte, eu não sei se é verdade, que a pavimentação da Iririú começaria do bairro para o centro, porque assim ele teria certeza que a pressão, quanto mais se aproxima do centro, maior a pressão para pavimentar. Enio, eu gostei muito do comentário do Arivan, porque me fez pensar como os políticos, de uma maneira geral, lidam ou não lidam com as críticas. Eu acho que todos nós crescemos com a crítica. A crítica nos diz o que nós não estamos fazendo bem, aquilo que nós temos que melhorar. E quando a gente vê esses políticos que não aceitam críticas, que são avessos às críticas, e eu vou pegar agora o gancho com o exemplo esse que você contou da rua Iririú, seja verdade ou não seja verdade. Quer dizer, o fato de que o prefeito escute e que diga, não, faz sentido então em lugar, porque tanto faz, a rua tem aquele comprimento e vou pavimentar a rua, seja do centro para o bairro, do bairro para o centro, o resultado vai acabar sendo o mesmo. Eu acho que tem um exemplo interessante aqui nessa capacidade de escutar críticas, receber as críticas de uma forma construtiva. E quando a gente vê que a maioria dos políticos tem dificuldade com isso... Tem um episódio que eu estou aqui me lembrando, vocês estavam falando, e digo, tem que rebuscar alguma coisa. O doutor João Colim, que vocês sabem de quem estou falando, ele fez um gesto quando houve a abertura da rua João Colim. Né? Ele subiu em cima da máquina, tinha meia dúzia de famílias que não queriam deixar passar, porque é meu terreno. Ele abriu a máquina e foi-se embora com a João Colim, passou por cima de todo mundo. A Helmut Falger foram 2 figuras lendárias, de lá para cá, chamada Nilson Bender, e vocês vão lembrar do segundo, Caetano Évora da Silveira. Da Papa João 23. Também. Mas foram 2, a Papa João 23 e a Helmut Falger. Subiram em cima da máquina, eles dizendo, aqui acabou a conversa de desapropriação, eu vou pagar na justiça, vamos resolver, mas é aqui, ó. A obra sai. A obra vai sair. E assim aconteceu. E hoje não é assim? O que tu estava dizendo, o político não tem coragem, o político é tudo, hoje não é tudo assim? uns cagões.
Hoje não é assim. Sabe? Não é. Não querem se submeter ao brincando. risco, não querem correr risco. Serviço público, poder público, ocupar cargo público é correr risco. Das pessoas criticarem, às vezes erradamente, mas criticam, têm o direito. Você tem que ser ousado, né? Não tem jeito. Hoje em dia não tem que ser ousado. Ou você ousa e faz, porque as circunstâncias da ordem pública, eu sempre digo isso, né? Ah, porque tem burocracia, porque tem burocracia. Que burocracia? A burocracia existe para cuidar do dinheiro público. É só cumprir com a lei direitinho que tu faz acontecer, pô. Mas Joinville tem se apequenado nos últimos anos, isso é um fato. Agora nós vamos falar de outra questão importante também, houve um certo pioneirismo do Nilson Bender, a questão da Comasa do Boa Vista. Comasa do Boa Vista, nós temos imagens das casas originais que a gente encontrou lá, da Comasa do Boa Vista, que hoje é um bairro, né? Comasa do Boa Vista se converteu num bairro, e esse foi um dos primeiros conjuntos habitacionais aqui de Joinville. Hoje em dia está... Segundo. Eu morei... Não, junto. O Comasa do Boa Vista morou lá. Morei lá. E o Comasa do... Costa Silva. Do Costa e Silva. É, Olha a qualidade das casas. é isso. Ele fez durante os 4 anos 1.250 casas. Alô, Secretaria de Educação, Habitação. de Habitação de Joinville, que eu acho que não fez nenhum rancho ainda, não fez nada. Entendeu? É claro que muitas casas foram demolidas, construíram Foram outras melhoradas, Mas eram casas, né? Eram casas. Casa. São da palavra. E no Né? Costa e Silva... Hoje não. E no Hoje Costa e estão Silva, fazendo e no Costa e barraquinho. Silva tem a Coab também. 1.250. Vamos dar uma olhadinha na Coab do Costa e Silva agora, que também é outro local onde foram construídas casas lá nos anos 60 e elas resistem ao tempo. Quer dizer, foram construções bem feitas, né? No mínimo. Não só bem feitas, de novo, eu vou repetir a palavra até cansar, bem planejadas. Existia espaço em volta, tinha uma frente, tinha um fundo e tinha o mais importante que a gente está vendo, a possibilidade de crescer. De aumentar, de De ampliar. aumentar, de ampliar. Quer dizer, porque na realidade, quando você faz uma coisa dessas, você está apostando no crescimento, no desenvolvimento, na prosperidade. E isso que a gente tem que pensar. Hoje muitas coisas estão pensadas, e eu vou lembrar daquele projeto fatídico feito lá na Zona Sul, daquele Minha Casa Minha Vida, que é um antro lá, é uma situação extremamente complicada, Isso. tá? Onde tem Ulisses problemas... Guimarães. Isso, bem lembrado. É? É Ulisses Guimarães. Não. Não, isso é Zona Sul. É. Eu teve na Zona Sul e teve lá na zona, lá perto da Vila Nova, lá em cima, a famosa minha que virou puleiro, virou. Exatamente. Agora é. Sim, exatamente. Recente, são obras de péssima qualidade qualidade. que não oferecem uma moradia digna. Tá? Então, Sim. isso é que a gente tem que pensar nisso. E em alguns casos ainda a criminalidade tomou conta, viu? Tem um caso... Por isso? Né? Esse Lamentavelmente... esse mesmo. Ô, Norival Silva, mas tem um aspecto que a gente não está chamando atenção aqui. São muitas obras para os padrões de 2022, quando Joinville tem mais de 600 mil habitantes. Isso tudo que a gente mostrou até agora, uma cidade que tinha menos de 200 mil habitantes. Então, essa proporção... Menos torna- de 100 100 mil mil. habitantes. Bem menos. Ou seja, a Né? gente Menos de 100 mil. o que Sim. torna esse trabalho que foi realizado ainda maior, né? Não, bem maior. Porque assim, hoje eu não tenho nenhum gestor visionário. Nos últimos 14 anos, não vou nem falar para trás. Vamos pegar os 14 e os últimos 2. Eu não tenho. Me diz qual é o projeto diferente que está em discussão aqui em Joinville. De grande Diz um. porte. Não tem. Me diz um. Eu tenho uma cidade baseada no meio ambiente, que inclui a área cultural, que inclui o verde, que inclui o meio ambiente em si. Eu tenho uma cidade baseada no metal mecânico e tenho uma cidade baseada no turismo. Me diz um projeto para essas 3 áreas aqui. Está muito fraco. Não. Diga, Pisque. Reservatórios d'água. Tem. então. A gente vai deixar para o último bloco por causa do nosso cachoeira, né? Ah, tá. Porque eu quero justamente mostrar a entrevista do professor, ao professor Leonir Pisque, do prefeito Nilson Bender, o que ele falou sobre essa questão que o programa tem como prioridade, que é a questão de água e também saneamento. Eu quero pegar o gancho, a bola que o Norival deixou quicando,
Na realidade, se nós não temos projetos, e eu vou usar de novo a palavra visionário, é porque nós não temos uma visão de cidade. Não existe uma visão da cidade de Joinville nos próximos 25, 30, 40 anos. Então, o que nós estamos discutindo é isso, eu vou insistir nisso, requalificação, repavimentação, remendar, Gambiarra. sabe? É pura mediocridade. Então, qual vai ser a cidade, a Joinville dos próximos 50 anos? Estamos falando de quantos anos? Em que ano foi planejado isto? Estamos falando de 50 anos. Para onde vai crescer, como vai crescer, qual é o modelo econômico, quais são as infraestruturas urbanas que precisamos, que não precisam ser feitas, mas têm que ser previstas. Não, mas é isso mesmo. Eu não tenho a visão de futuro aqui. O Rio Cachoeira, essa semana, por acaso, eu até publiquei na minha rede social aí, uma famosa foto de pessoas pegando tainha no Rio Cachoeira, lá em 2006, precisamente. 2006. 2006. Essa tainha, depois, na casa do meu amigo, que é um radialista famoso aí, meu Deus, eu não lembro agora o nome dele, fizemos essa tainha na casa dele, ali na Getúlio Vargas, ele assou as tainhas para nós. Osman Lincoln? Osman Lincoln. O Osman Fez questão de assar as tainhas, porque ninguém acreditava, né? O Rio Cachoeira está aí e, assim, o rio que corta a cidade de norte a sul, né? Sai lá do Costa e Silva, vai até a zona sul da cidade. É o único rio que nasce e morre no município e não de tem um Joinville. sistema viário que aproveite esse negócio. Esse cara aqui, eu estou falando para ele aqui, porque ele há, sei lá quanto tempo faz, 15 anos, já dizia, bota um metrô de superfície sobre o Rio Cachoeira, protege o rio, cuida do rio e resolve o problema do trânsito da cidade. Ô, professor, Ninguém dá bola para isso. outra fundação criada pelo Nilson Bender foi a Fundação 25 de Julho. Quanto ela foi importante para Joinville? Olha, ela foi importante porque, aliás, o Nilson Bender criou duas fundações importantes no modelo alemão. Uma voltada para a indústria, para a formação profissional, profissionais que fossem aproveitados na indústria, Mão de obra qualificada. mão de obra qualificada, e a outra mão de obra qualificada em Professor, novas experiências, novas tecnologias para a área rural. Infelizmente, o prefeito Udo Deller, que foi o primeiro presidente da Fundamas, Acabou com ela. acabou com ela. Isso mesmo. Eu fui Cesita, Centro 15, você foi Centro 15, presidente lá também, eu também fui, eu fui o terceiro presidente. É isso. Formação de mão de obra, que agora o pessoal precisa. Não é? É isso. E na área da 25 de julho você pode falar melhor. A 25 de julho foi referência no Estado e nacional em piscicultura. Primeiro, em Santa Catarina. Em piscicultura, em palmito, plantio de palmito, as palmáceas em geral, em tudo que foi horticultura. Fomos referência. Hoje somos um espaço abandonado. É isso mesmo. Não, hoje cederam 2 salas para a FUNAI. Aliás, inclusive, FUNAI. a Fundação 25 de Julho foi... É, uma secretaria Vamos fazer regional pesquisa da lá FUNAI. com o FUNAI também, acho. A Fundação 25 de Julho foi pioneira em Santa Catarina em desenvolver um programa de combate ao borrachudo, que Sim. foi inclusive copiado Exatamente. por outros estados que mandaram Muito técnicos, bem lembrado. Sim. mandaram É isso. técnicos para cá para absorverem o conhecimento bacilos dos turingienses. técnicos daqui para poder combater esse mal que ainda continua. Sim. Está desenfreado na região, a região está E vai preocupada. voltar com tudo agora no verão. E o pessoal da atual administração vira as costas como que se nada tivesse acontecendo. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho tem um trechinho de uma entrevista que o prefeito Nilson Bender deu falando sobre saneamento. Daí você vai ver se ele não vai concordar com tudo que o pessoal pensa aqui. É rapidinho intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, programa especial hoje falando sobre o prefeito, o Nilson Wilson Bender, que teve, como você está vendo aqui, uma participação gigante na construção de uma Joinville bem melhor, mais moderna,
em educação, em infraestrutura. A gente falou da questão do transporte aéreo, mas no transporte rodoviário, professor Osnipiski, a rodoviária de Joinville, que quando foi inaugurada, segundo os relatos históricos, muita gente ficou chocado, mas como assim uma rodoviária distante, a beça do centro de Joinville? É praticamente um elefante branco. Para que fazer isso tão distante? Foi isso mesmo, Norival? O pessoal se queixou da distância? Sim. Na época, sim. As pessoas reclamavam porque está longe. Mas eu vou viajar para longe, então eu tenho que começar andando um pouquinho mais. Mas hoje todo mundo sabe que o lugar era aquele mesmo, assim como já foi dito aqui, assim como o lugar da Univille é lá mesmo, assim como a localização dos nossos pontos estratégicos de água é lá onde está, e isso foi feito pelo Bender, porque não teve nenhuma novidade de lá para cá. Tem algum outro lugar onde que o nosso sistema de água, por exemplo, tem uma distribuição diferenciada? Não tem mais. Então, assim, esse é o ponto. O passado que nós estamos vivendo ainda é o que nos serve. Porque o presente, para nada. Está aí, portanto, a As rodovia. flores se vão. Já foram, aliás. O verão está chegando, meu filho, e acabou a conversa. E a rodoviária de Joinville, salvo uma outra pequena intervenção, é a estrutura original lá dos anos 60, né? É a mesma. É o mesmo. Aliás, a última reforma acabou com o estacionamento. Sim. Foi Ficou interditada introduzido um no ano estacionamento, passado. tiraram. Isso Essa aí. que é a verdade. A única benfeitoria ali nas imediações é aquele asfalto sobre o paralelepípedo, que o Jorge Castan já nem gosta muito disso, né? Não dura. Né? São dois materiais que não conversam. O paralelepípedo tem um movimento, o asfalto com o paralelepípedo. É que nem tu fazer a tal da simetria de corpo, estética de rosto. Não adianta, não vai durar, vai ficar pior do que estava. Perfeito. Não, é verdade. Harmonização facial. Qualquer chuvinha fez um buraquinho, uma semana ele fica uma cratera. O Pisque já falou aqui, mas a gente vai mostrar de novo. A AMUNESC, que é a Associação dos Municípios do Norte, Planalto Norte, Santa Do Catarina. Nordeste Santa Catarina. É Norte isso, e né? Nordeste. Está aí a imagem da AMUNESC. Essa instituição, a origem dela, tinha um outro nome. Como é que era o nome? Mas isso aí não é coisa do Bender, não, né? Não. Isso aí Só é a coisa ideia. de Foi como evoluiu uma boa ideia no que virou. FIDESC, FIDESC. Fundação Intermunicipal de Desenvolvimento de Santa Catarina. Foi a primeira do Estado. Então, só para Hoje tem algumas dezenas dessas espalhadas por aí. Tem trocentas. Então, só para entender, o prefeito Bender não só pensou no desenvolvimento de Joinville como município, ele também enxergou a necessidade de um Da desenvolvimento grande Joinville, regional. É. É isso aí. Olhou além dos limites do município. Olha, essa associação incluía municípios desde São Bento do Sul até Pissarras. Sim. Toda a Abonense, região. pequenos e médios, especialmente. E nesse programa especial a gente pode falar sim do nosso Cachoeira. Sabe por quê? Porque o prefeito Nilson Bender falou muito a respeito. Solta a vinheta do nosso Cachoeira aí para mim. A gente fez um resuminho da história do Nilson Bender e tem um trechinho de uma entrevista que ele concedeu que está disponível na internet, falando sobre saneamento e sobre distribuição de água. Pode soltar aí. Nilson Wilson Bender nasceu em Piratuba em 24 de fevereiro de 1928 e faleceu no dia 12 de maio de 2013 em Joinville. Contador e economista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi diretor da Fundição Tupi ao longo de 34 anos. Em 1952, iniciou sua vida pública. Como prefeito de Joinville, dedicou especial atenção à educação. Criou o CESITA, o Centro 15, a Fundação 25 de Julho, a Fundagem, precursora da Univille, além de estabelecimentos de ensino primário. Na área de saúde, construiu o novo Hospital Municipal São José, o primeiro pronto-socorro de Joinville. Programas de saneamento básico e implementação de rede de água potável eram sua obsessão. Nessa entrevista, concedida ao portal Joinville em 2010, Bender mostrava preocupação com o Rio Cachoeira e o saneamento básico. Antes de mais nada, Joinville precisava solucionar o problema do saneamento básico.
incluído nesse problema a questão da limpeza do rio Cachoeira. Eu acho uma vergonha para a nossa cidade que nós tenhamos apenas 14% dos domicílios ligados ao sistema de esgoto sanitário, quando muitas outras cidades do Brasil têm 60%, 70% de seus domicílios ligados ao esgoto sanitário. E na Europa ou nos Estados Unidos não se concebe uma cidade com tão poucas ligações de esgoto sanitário. E é por isso que as condições de saúde nos países europeus ou na América do Norte são muito melhores do que aqui no Brasil, porque a maioria, a maior parte das doenças, elas provêm da falta de saneamento básico, porque são doenças que são transmitidas através da água, através da sujeira, do esgoto. E então esse é o problema prioritário. Nilson Wilson Bender teve ainda atuação expressiva nas áreas da cultura. Implantou o Museu do Sambaqui, a estação rodoviária, iniciou as obras da Casa da Cultura de Joinville e do Pavilhão da Expoville. Realizou ainda o primeiro levantamento aerofotogramétrico da cidade e ainda modernizou a administração da prefeitura. Aí, Pisca, o Bender poderia perfeitamente estar aqui nessa bancada falando sobre a questão do saneamento, né? Tranquilamente. Enquanto nós vemos as ratazanas proliferando, as ratazanas que nós temos aí são símbolo da Companhia Águas de Joinville, porque a Companhia Águas de Joinville é uma caixa preta. Né? Quantos presidentes em 2 anos? Então, saiu um Schneider, entrou outro Schneider e agora está entrando um... Como é o nome do... Depois nós vamos falar, professor. Vamos dar o currículo do novo presidente da Companhia Água de Joinville. Vamos falar. Agora, o saneamento básico é importantíssimo. Outra obra que o Nilson Bender fez, que pode ser mostrada aqui, participou muito, foi o canal do Rio Cubatão. O canal extravasor. Canal extravasor do Rio Cubatão. Pode soltar as imagens do canal do Cubatão aí, por gentileza, meu caro Zé. Esse trabalho aí que foi criado no período da administração Wilson Bender, esse é um mapinha, já vão começar as imagens da área. Por que é tão importante esse canal, professor Osni Pisca? Quem poderia falar? Porque a área toda do Rio do Braço era inundável. Na realidade, liberou o de enchente. O antigo Rio do Cubatão tinha uma série, era um labirinto, né? É uma área plana, como tem uma área plana, o rio forma muitos meandros, como tem muitos meandros, Exatamente. A velocidade da água reduz, e por isso toda essa região da estrada da ilha era toda alagada. Era sempre área alagável. O canal extravasor, o que ele fez é criar uma condição de escoamento de água melhor, e com isso essa área agrícola. E aí, de novo, quando a gente fala do desenvolvimento do setor rural, é por um lado a Fundação 25 de Julho, dando tecnologia, conhecimento, capacidade nesse sentido, e pelo outro, melhorando as condições de cultivo numa área extremamente fértil, que hoje está querendo ser ocupada pela especulação imobiliária, quando é uma área que deveria ser o nosso cinturão verde. Não? Professor, o nome do novo presidente é o senhor Sidney Marques de Oliveira. Como? Sidney Marques de Oliveira Júnior. Ele é da mesma turma do Dom Camilo. Dom Camilo. O Dom Camilo, que nós já acendemos várias velas pretas para ele aqui, né? É bom lembrar que ele é originário da empresa AEGEA, né? AEGEA. E como o nome desse cidadão? O nome dele? Vamos repetir então, professor. Sidney Marques de Oliveira Júnior, natural de Itu, interior do estado de São Paulo. Já foi diretor executivo dessa companhia aí, da AEGEA. Será que começou já a privatização da Águas de Joinville e a gente não está sabendo? Privatização branca, né? Isso, por isso. Porque já mudou no governo Udo, né?
Porque lá o governo já meteu a mão. Aliás, lá. falando nisso, o Nilson Bender construiu 4 grandes reservatórios em Joinville, nós sabemos. Nós temos imagens, a gente não conseguiu entrar nos locais, mas a gente fez imagens dos 4 reservatórios. Aquele do Itaú, pode soltar aí. Eu acho que o do Itaú foi o primeiro, Esse né, aí- professor esse Pisca? aí dá Esse pra- foi o grandão, né, o gigante, Esse né? aí mesmo. Daí tem Itaú, Itaú, Vista, do Boa Vista, nos fundos da Associação de Servidores Públicos. E tem o no Iririú. Outro no Boa Vista Iririú, já ali, né? Isso. Na divisa, nos fundos do Hospital Regional. E outro na Rua Dona Francisca. Então vamos lembrar da cota 40. Exatamente. Todos na cota 50, porque a adutora do Piraí abastecia Joinville naquela época, né? E a água ia por gravidade, isso que é importante. Sem custo de energia. Sem custo de energia até a cota 50. 50. Direto. E aí abastecia pela perda de carga até a cota 40. Graças a isso nós temos os morros hoje preservados, né? E que O querem, plano diretor de 73. e que querem construir igreja em cima do morro agora, né, professor Pisca? Exatamente. Tem Para um, ficar mais perto do céu. tem um vereador aí que quer fazer igreja em cima, tirar o nosso Liberar Ah, construção de igreja em cima de morro. são ideias não tão modernas como o ex-prefeito Nilson Wilson Bender tinha. Agora, em resumo, com base nisso que nós mostramos aqui, professor Osni Pisca, 4 anos, eu fico imaginando que os projetos eram rápidos, né? Era uma coisa que se tocava com agilidade, porque hoje em dia isso aí ia levar 30 anos para executar isso aí tudo. Não, sabe o que é? Sabe o que acontece hoje? O pessoal está aqui, ó, 20 horas por dia, no celular e rede social. E está aí o que acontece, né? Então, É verdade, por um lado isso, por outro lado Ajuda. é uma ferramenta fantástica. Eu acho que aí um grande diferencial é a cultura que o Nilson Bender trouxe para a administração pública. Não é à toa, a gente tem que fazer as ligações das coisas. 34 anos como diretor da Tupi, a Tupi era uma empresa extremamente avançada para a época, é uma empresa que trouxe para Joinville uma cultura de planejamento de médio prazo, de longo prazo. Então, na hora que você traz esse tipo de cultura e de mentalidade para a administração pública, a sua gestão representou um salto qualitativo que se transformou em tudo isso que nós mostramos nesse programa. Essa é a diferença. E Norival, dá para ver claramente também que o Nilson Bender ele não tinha um foco, né? Ele trabalhou na área da cultura, da educação, infraestrutura, água, saneamento, quer dizer, ele tinha mais preocupações. tem um ele- foco no futuro. porque ele cuidava das pessoas, o que as pessoas vão precisar lá na frente, e aí ele fazia acontecer. E você- Esse era o ponto. E você que conheceu ele já como vereador idoso, né? Ele era um sujeito satisfeito com o reconhecimento que a comunidade tinha com ele? O ou não? legado dele, ele sabia o que ele deixou. A tristeza era saber que, na época em que nós convivemos, ele era muito pouco lembrado. Hoje nós estamos aqui falando dele, mas na época em que ele era vivo, as pessoas lembravam muito pouco dele. Esse era o ponto. O Bender era um sujeito que andava na cidade. E não só porque ele tinha algumas dificuldades, mas ele andava a pé, andava visitando, vendo, fazendo. Esse era o ponto. É disso que nós não temos mais. É o que hoje ninguém faz. Não, né? o Pisca, assim, ó, tu acabou de dizer um negócio que me chamou a atenção aqui, eu sou um crítico ferrenho. O mundo não vai acabar pelo ar, pelo fogo, pela água. O mundo vai acabar por causa desse negócio aí, ó. A hora que der um bug nisso, um tilt, acabou, o ser humano se suicida. E é por isso que o Dr. Bender faz falta. Porque ele era um cara do fazer, ele usava a tecnologia disponível, ele usava a ferramenta disponível para fazer o que precisava ser feito, mas e não ser dominado por ela. Essa é a diferença. A tecnologia que está aqui nesse aparelhinho não pode nos dominar como está nos dominando. Eu acordo 6 da manhã, vejo Dona Neuza, minha esposa, lá em casa, e o cara, para esse negócio. Não, você levantou uma coisa engraçada, viu, Arivan?
Você vê um casal, homem e mulher, né? Casal de homem e mulher, com 2 filhos, num restaurante. Pode observar, com raríssimas exceções, são 4 celulares. Isso. Ninguém está conversando. Ninguém Você pode mandar mensagem um para o outro ali na mesa. Uma mensagem, né? É isso mesmo, isso é um absurdo. E hoje a atual gestão, voltando para o dia a dia, utiliza essa ferramenta como se estivesse fazendo obras. Sim, deixa eu pra fazer população. aqui. Eu gastei na ouvidoria 3h30 para receber um alô. Posso lhe ajudar? Eu digo, pô, até que enfim, né? 3h30 para me atender. Tecnologia. Isso é tecnologia, você vê como é que tá as coisas. E o WhatsApp da Água de Joinville continua não funcionando. Bom, E professor... só para encerrar esse detalhe, e na Secretaria da Saúde, Norival e professor Pisque, está para se implantar inteligência artificial. Não sei o que vem a ser isso. Estão bem. falando. Vamos aguardar. Espero que você tenha gostado. Se também. você assistiu o programa anterior, nós mostramos os feitos da atual gestão e comparamos hoje com a do Nilson Bender lá nos anos 60. Olha, eu acho que foi um programa memorável, Um reconhecimento justo. um reconhecimento justo de uma pessoa boa, uma pessoa humilde, mas principalmente uma pessoa preocupada com as pessoas e um visionário que planejou, não só planejou, mas executou obras para o bem da nossa população. Boa noite a todos. E nos vemos no ano que vem. Vamos nos ver no ano que vem. Boa noite, meu amigo prazer Norival. enorme. Boa noite, Orivan. Boa noite, Jorge. Boa noite, Enio. E boa entrada de ano para os nossos telespectadores. Muito que o ano que vem, Joinville realmente seja um verdadeiro canteiro de obras, que até hoje não foi. Muito bem, gente. Terminamos a edição de hoje, programa especial contando a história do Wilson Bender, prefeito de Joinville. Obrigado pela companhia. Feliz ano novo. Até 2023. Tchau, pessoal.